Bendito seja o Deus que fez esse dia e fez para a sua glória. Quero convidar os irmãos, por gentileza, a nos colocarmos em pé para apresentarmos ao Senhor uma palavra de oração. E nela, o desejo que nós temos de cultuar o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, por meio de Jesus Cristo, o Teu Filho, nós nos apresentamos aqui. Somos agradecidos pelo descanso da noite, a segurança que o Senhor nos trouxe o sono. Muito obrigado porque o Senhor nos revelou em sonhos também, revelando com isso Tua provisão, Tua proteção e cuidado com todo este povo. Nós bendizemos o Teu nome na manhã deste dia, quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor e conhecer a Tua vontade. Obrigado pelos irmãos que já chegaram, aqueles que ainda irão chegar, que o Senhor os traga em segurança. Muito obrigado pela graça de Jesus e as bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre este povo. Aceita, portanto, nossa gratidão e nosso louvor, que apresentamos ao Senhor neste culto por meio de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado, muito obrigado. Nós temos uma semana muito especial. Sexta-feira, às 6h30 da manhã, eu quero convidar você para estar aqui. Não 6h30, antes disso. Porque 6h30 nós vamos apresentar ao nosso Deus um culto de ações de graças por 251 anos da nossa cidade. Já tem se tornado histórico esse momento e o envolvimento desta igreja na participação da cidade. Por isso eu queria pedir a você que na quinta-feira marcasse o seu relógio, fosse para a cama um pouco mais cedo, até porque sexta-feira é feriado, você vai poder depois descansar durante o dia. Mas eu queria contar com você aqui. Marque na sua agenda, coloque um lembrete no celular, venha participar. Nós temos um culto especial. E para motivar o seu coração, a Presbiteriana Assembleia de Deus, parece que mais uma outra, estarão conosco aqui. E não vai ficar assim muito bonito termos mais visitantes do que anfitriões, não é? Só o coral de música, só a filarmônica, não, a sinfônica, tem 100 instrumentos. Teremos aqui 100 instrumentistas. E um coral de 100 vozes. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Pastor Evaldo vai nos falar o que falou Jesus para ele sobre 251 anos da cidade. Vai valer a pena. E depois do culto, temos aquele tradicional pão de queijo. Feito na manhã. Ele não é feito na quinta-feira, não, é feito de manhã, cedinho, sai fumaçando. E um cafezinho com leite, um Toddy, vai valer a pena. Tá bom? Marque na sua agenda. E naquela mesma sexta-feira, a nossa igreja está coordenando um acampamento de inverno com os adolescentes. Começa sexta, sábado e domingo. Vai ser lá nos Pedrotes. Nós temos visto que tem valido muito a pena investir nos adolescentes. Não é pensando na igreja do futuro, não. É pensando na igreja do presente, neles, na vida deles. Tem valido a pena. E eles estão precisando de algum apoio para a manutenção deles lá. Coisas básicas. E certamente eles vão procurar vocês. Eu queria participar. Eu não tenho mais filho nem adolescente, mas eu posso participar. O ingresso de cada um deles custa R$100. Eu não tenho mais filho nesta idade,
mas eu posso participar, eu quero procurar o Davi, a Beth ou qualquer líder, R$20 para ajudar no acampamento, R$30 para ajudar, olha, R$5 para ajudar. Vai ser de grande importância isso. Nós servimos aquele Deus que multiplica o pão, que multiplica os cuidados dele sobre nós. Dando sequência à escola dominical especial desses 2 meses, hoje nós queremos ouvir o que Deus tem para nos falar acerca do que deve ser a igreja de Deus, no terreno da política. Até onde a igreja vai e o que ela deve fazer ao ir. A influência da igreja, a voz e a vontade de Deus no que tange às funções da igreja numa cidade. Qual é o papel dela? E o presbítero Paulo Fernando vai nos dar essa direção à luz da palavra de Deus. E vocês estão convidados a permanecerem conosco aqui. Tá bom? Vamos cantar o hino de número 245, 245. Obrigado. Vamos nos colocar em pé? Ó Trindade Santa, vem e ocupa o templo. Abra suas Bíblias, por gentileza, no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Quando nós temos a consciência de que nós, ao passar por um acidente, um incidente, fomos protegidos por Deus
de morte, há em nossa alma uma ação de graça, há uma motivação à gratidão, porque nós reconhecemos que Ele nos salvou dos laços do passarinheiro. Esse salmo ele fala sobre isso. Eu queria ler com os irmãos. Eu vou ler os versos ímpares e em uníssono a congregação os pares. Tá bom? São apenas 12 versículos. Diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesses à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Converteste em pranto o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Amém. Vamos cantar 2 cânticos a esse Deus que nos livrou da morte, nos protegeu e nos fez ver que Ele é melhor do que a prosperidade que porventura venhamos a ter. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele fala do poder que Deus tem para salvar, que Ele já levou nossos pecados na cruz e nós temos que ser gratos por isso. Então vamos louvar a Deus e colocar nosso coração diante dEle, para adorar esse Deus que salvou a humanidade e nos limpou dos nossos pecados. De um amor perfeito.
Paulo e Silas estavam na prisão, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles louvaram a Deus. Que você possa, mesmo com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus sentimentos confusos, muitas vezes tristes, abalados, vocês possam cantar a Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aceita sim, Senhor, o nosso louvor. Aceita sim o serviço de nosso cântico ao Senhor, porque o Senhor é digno de todos os louvores e adorações. Nós bendizemos o teu nome. E agora, Pai, queremos nos aquietar para ouvir o Senhor. Fala bem claro ao nosso coração
preparando-nos para a obra que o Senhor tem para cada um de nós. E por cada um de nós seja feita a tua obra. Peço essa graça para nós aqui e para aqueles irmãos que assistem o mesmo culto pela internet, que o Senhor também os abençoe, visitando-os com graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia. O pastor estabeleceu umas tarefas no início do ano e ele nos deu essa de falarmos ou escrevermos a igreja com relação ao evangelismo e cuidado com os idosos. E nós escrevemos aqui no boletim, se os irmãos olharem, vão ver que nós temos aqui um edital escrito a respeito disso. Eu não sei por que ele me escolheu para fazer isso, não tem muito a ver, né? Mas, e dentro desse processo eu estava também escalado para estar hoje com os irmãos compartilhando da palavra do Senhor. E eu queria fazer isso nessa manhã, trabalhando esse tema. E eu escolhi como um título aqui para o nosso tema, Período de Vida aqui na Terra. E olha, meus irmãos, foi difícil a gente chegar num ponto, né, com o Senhor, do que realmente nós poderíamos estar meditando e transmitindo para os irmãos a respeito disso. Eu já tive a oportunidade de falar a homens, já falei a casais, já falei a adolescentes, a jovens, mas falar a idosos, eu nunca falei, porque eu estou sempre ouvindo, né? Eu sou idoso. Então eu estou sempre ouvindo, não estou falando a idoso. E mexeu bastante comigo esse período que eu estava trabalhando isso, preparando esse material. E eu confesso para os irmãos que se o Senhor não tiver uma mensagem para vocês, eu já recebi uma mensagem para o Senhor. Porque eu estou nessa fase. E foi muito importante esse meu relacionamento com Deus na preparação desse material. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu escolhi, tirei daquilo que eu senti que o Senhor falou ao meu coração. E eu pensei até onde é importante nós examinarmos esse assunto, né? Tem pessoas que quando a gente vai falar no final da vida, elas procuram se esquivar, não gostam muito de ouvir, não gostam muito de falar. E eu acho que é natural. Mas o que eu estaria questionando, a partir de que momento na vida nós começamos a pensar conosco mesmo, até quando eu viverei aqui na terra? Você sabe até quando você vai viver aqui na terra? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar ou para questionar se, puxa vida, eu já estou passando do tempo? Ou, Senhor, me deixa ficar, porque eu tenho ainda muitas coisas para fazer, tenho muitas coisas para ver. O que pode ter acontecido? Eu sei de pessoas que já fizeram comentários, né? A tia Ondina, por exemplo, ela fez assim: por que o Senhor não me leva? Por que eu estou aqui ainda? Nós nascemos, nós fazemos parte de uma família, nós crescemos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos casamos, nós constituímos família, formamos um lar, nossos filhos nascem, nossos filhos crescem, estudam, trabalham,
se casam, constituem sua própria família, e nesse processo chegam os netos, e então nos aposentamos e começamos a viver como aposentados. A nossa vida é isso, desde o nosso nascimento, não é? Quando nós crescemos. Vocês já pararam para pensar que são fases da nossa vida e que ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim? Essa é a vida de todos. Esse é o processo, o procedimento. Então, nesse momento, nós podemos concluir o quê? Que completamos o ciclo da vida. Já se tornou avô? Já tem os seus netos? Que já estão também crescendo e começando a constituir suas famílias? Então, nós vemos que as coisas vão fazendo isso, né? E o Senhor fala na sua palavra sobre até a 4ª geração, né? E a gente pensa, poxa vida, é normal aqueles que têm uma vida, né? Eles vão aproveitar a sua velhice e geralmente eles não passam da 4ª geração. Alguns poucos passam a 4ª geração. Se pensarmos bem, o que continuamos a fazer aqui, por que nós não damos lugar para os outros? E às vezes nós precisamos incluir nas nossas organizações alguma coisa que permita que a gente dê lugar aos outros. Nossa igreja fez uma mudança no seu estatuto recentemente, onde talvez um acontecimento aqui específico, especial do Aderbal, que como oficial ativo da igreja, ele ficou mais de 50 anos, né, Aderbal? Na sequência, mais de 50 anos como oficial da igreja. E agora nós fizemos uma modificação lá, dizendo que pelo menos a cada 2 mandatos, vamos dar um lugar para outro. 2 mandatos são 8 anos. Então são mudanças que nós fazemos na nossa vida, até para ajustar isso no meio que nós vivemos. O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo são as pessoas que participam do corpo. E essas pessoas que estão ali têm todas as idades. Desde aquele que acabou de nascer, até aquele que está, não é, com a maior idade. Nesse meio, as faixas de idade são variadas. Mas a igreja de Cristo, ela é unificada em Cristo. Então, o bebezinho e o idoso para o Senhor, para Deus, para Jesus Cristo, é a mesma coisa. É o mesmo tratamento, é o mesmo atendimento. Deus ama aquele que acabou de nascer e ama aquele que está prestes a chamar para a eternidade. Eu gostaria de meditar um pouco com vocês sobre isso, em relação às promessas de Deus. Aquelas promessas que Ele faz, aqueles que já atingiram esse estágio de vida, essa nova fase da vida. No Salmo 92, do versículo 12 a 15, nós lemos: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O salmista, quando escreveu esse salmo, ele fez um relacionamento interessante aqui. Existem cerca de 1000 espécies de palmeiras, mas essa que está sendo indicada nas Escrituras, ela é uma palmeira que produz tamareira. É Fênix dactilífera.
Isso não diz nada para vocês, mas não tem importância. É uma palmeira, cujo fruto é a tâmara, atinge de 15 a 30 metros de altura. Produz fruto durante 100 a 200 anos e tem um porte real. Vocês já pararam para ver ali na João Guilhermino, aquelas palmeiras que acompanham a rua? Isso é desde o meu tempo de criança, pequenininho, aqui em São José dos Campos. Ainda não era asfalto ali. Aquelas palmeiras já tinham sido plantadas. Estão lá. Para aqueles que tiveram oportunidade, e se não fizeram isso, façam ver aquela carreira de palmeiras que tem ali no Parque da Cidade, como quem vai ali para Santana, do lado direito. É coisa linda. É uma coisa linda. Milhões de pessoas comem diariamente o fruto da tamareira. Faz-se o vinho do fruto e da seiva da palmeira. Alimentam-se os camelos das sementes moídas das tâmaras. Usa-se o tronco na construção de casas. Das folhas, fabrica-se escovas, corda, esteiras, sacos e cestos. Supre a maior parte das necessidades diárias do mundo árabe e egípcio. Então não é muito o nosso costume, mas é o costume deles. Prospera em oásis. E é usado, tem uma frase que diz o seguinte, que a raiz, ela está na água e a copa está no fogo. Interessante isso, não é? Porque realmente no deserto, no oásis, ali é um lugar de água, é um lugar gostoso, um lugar úmido. Então a raiz está ali, no úmido. Mas a copa é aquele calor do deserto. E esta palmeira é que o salmista usa, o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Este salmo contrasta a condição do justo com o perverso. O homem mau nasce como grama. Mas o justo, ele floresce como a palmeira, o qual não tem um crescimento tão rápido, mas permanece pelos séculos. E isso contrasta com a transitoriedade da grama, né? A grama, ela não passa daquela situação de rasteira, né? Quando vemos uma palmeira nobre e estendida, né, ereta, enviando toda a sua força ascendente em sua coluna ousada e crescendo em meio à sequidão do deserto, nós temos uma ligeira figura de um homem piedoso, o qual em sua verticalidade aponta somente para onde? Para a glória de Deus. Coisa linda, né? Meditando nesse salmo, lendo isso tocou meu coração. Deus, independente das circunstâncias externas, pela graça de Deus, Ele sobrevive e supera todas as coisas perecíveis. É o que acontece com a palmeira. E o salmista usou isso, dizendo que o justo florescerá como a palmeira. Como é bonito e importante sabermos que Deus nos considera e que como Ele espera que seja a nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E como que Ele gostaria que fosse a nossa vida? É justamente esse texto. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no olivo. Ele quer que nós sejamos justos. Esse é o desafio de Deus para nós, para o homem. Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz que não fica parado. Essa é uma outra característica da necessidade do comportamento do idoso. Filipenses 3, de 12 a 14, nós lemos: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prosseguindo, para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso para a pessoa que começa a pensar e achar que não tem mais nada para fazer aqui no mundo. Todos nós temos o que fazer. E nós podemos fazer. E nós temos que seguir esse exemplo de Paulo. Prosseguir, caminhar, andar. Né? Esse deve ser sempre o nosso comportamento, com certeza. E Paulo também tinha seus momentos de canseira. Ele tinha seus momentos de dor no corpo. Ele tinha seus momentos de dor de cabeça. Ele tinha seus momentos de preguiça. Ele tinha. Mas mesmo assim, ele escreveu lá para os filipenses, dizendo, olha, eu prossigo para o alvo. E essa é a nossa função, como idosos, não é? Continuar. Esquecendo-me das coisas para trás, prossigo para o alvo. Qual que é o seu alvo? O que você está buscando nesta vida? Qual é esse alvo de Paulo? É o mesmo alvo seu? É o mesmo alvo nosso? É a mesma coisa que nós estamos querendo buscar? A terceira idade é um tempo especial da parte de Deus para que os idosos colham com alegria os frutos das sementes plantadas na juventude. Vocês, idosos como eu, já pararam um pouquinho para pensar o que aconteceu na sua vida há 30 anos atrás? Há 50 anos atrás? E como você vê, puxa vida, passei por aqueles momentos, né? Que vitórias eu consegui. E você relembrar isso é uma coisa que traz para você ânimo, traz alegria, traz satisfação. A terceira idade é um tempo especial da parte de Deus, para que os idosos colham com alegria os frutos das sementes plantadas na juventude. Dentro da característica do idoso, hoje eu passei a noite tossindo, um pouco de congestionamento nasal. Então, eu peço licença aos irmãos para poder também usufruir dessa aguinha que sempre ajuda, né, nesse processo que nós temos aqui. E eu quero ler um texto, os irmãos, que está em Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31. E esse texto ele diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrilhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aí os irmãos podem dizer que, peraí, isso aí não acontece comigo não, porque quando eu caminho eu me canso, quando eu corro, eu fico cansado. Então, como é que é esse texto? O que ele significa aqui? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente às suas mãos. Esse é o ponto importante nesse processo. É confiar o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na minha vida. Eu espero nele. Esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente às suas mãos. Significa depender dele como nossa fonte de ajuda e de graça.
O Salmo 30, que nós lemos agora há pouco. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. É isso mesmo. Eu me lembro do meu tempo, quando eu estava na minha ativa, né, trabalhando normalmente, tendo lá o meu salário e as minhas coisas, eu falei, estou tranquilo. E aqui então, o salmista fala, que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? E o Salmo 27, 14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ontem, estava com a Zolinha na cidade, nós fomos almoçar, depois do almoço, nós passamos no hospital, fomos ver a Adna, fomos fazer uma visita para a Adna. É impressionante a vida daquela mulher. Ela está vindo aí de alguns dias com um problema muito sério de respiração, então usando até equipamento para poder ajudar na respiração. E de sexta para sábado houve uma melhora muito grande na sua respiração. E quando nós chegamos lá, entramos no apartamento, no quarto do hospital, o que a Adna estava fazendo? Vocês são capazes de adivinhar o que ela estava fazendo? Eu acho que vocês não vão adivinhar não, a não ser alguém que tenha ido lá. Estava lendo a Bíblia, estava orando. A Adna estava fazendo frivoletê. Ela estava trabalhando em uns tecidos ali. E aí, Adna, o que você está fazendo? Ela, aquela, rostinho, de quem está ali num leito, uma doença. Eu estou fazendo isso aqui, estou preparando, porque isso aqui faz parte do meu trabalho, junto às mulheres que preparam esses trabalhos manuais. E eu ainda tenho mais 80 desses para fazer. Eu tenho 80 desses para fazer. A Ada nos falou ali, na hora. Eu fiquei impressionado. A Adna está com 93 anos. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque o Senhor lhe dá força. Se você tem os seus objetivos no Senhor, Ele dá força para fazer. E dá ânimo, dá disposição. Ou se eu conseguir viver a minha vida de idoso, até a hora que o Senhor quiser me levar com esse sentimento, com esse pensamento, vai ser uma bênção muito grande na minha vida. E eu quero desafiar vocês. Ó. E vocês que estão aqui, os jovenzinhos, adolescentes, isso aí não é comigo. Daqui a pouco vocês chegam lá. Não tem jeito de vocês pararem o tempo e continuarem sempre como estão. Vocês vão chegar lá também. Todos nós chegamos lá. Os que esperam no Senhor têm dele as seguintes promessas. Primeiro, a força divina para vivificá-los no meio do cansaço e da fraqueza, do sofrimento e das provações. Essa é uma promessa do Senhor, de que Ele vai usar da sua força para animar, quando a gente estiver desanimado. A segunda promessa é a capacidade de elevar-se acima das suas dificuldades. Porque vai haver muita dificuldade, vai haver muita ansiedade, vai haver muita dificuldade. Nós estamos no mundo. As coisas do mundo, elas penetram no nosso físico. E nós sabemos que nós vamos ter isso. Mas nós precisamos ter o quê? Nós temos que ter ânimo, nós temos que ter disposição, nós temos que ter alegria
para enfrentar isso e não ser um bebê chorão de muita idade, né? E ficar reclamando. Não, vamos reclamar não. Vamos colocar nas mãos de Deus e dizer para Ele, olha, se é para eu sentir essa dor, vou sentir essa dor. Como é que eu vou resolver o problema dessa dor? Ih, está doendo meu braço, está doendo minhas costas, está doendo. Vamos atrás disso, para resolver esse problema. Assim como a águia que paira nas alturas do céu, nós vamos estar sendo elevados acima das nossas dificuldades. É uma promessa de Deus para nós. Terceiro que eu fiz aqui, que eu anotei, é a capacidade de correr espiritualmente sem se cansar e de caminhar firmemente para frente sem desfalecer. Fisicamente, se eu sair correndo daqui e ali, eu vou me cansar. Aqui na porta já vai ser suficiente. Mas espiritualmente, lendo a Bíblia, lendo os textos, meditando na palavra, a gente não se cansa. A gente não se cansa. E é uma promessa do Senhor. Nós vamos correr espiritualmente, correr sem se cansar e caminhar firmemente para frente sem estabelecer. Em quarto lugar, como promessa, quando parece que Deus demora em agir, a promessa vem com um desafio. Ah, puxa vida, mas eu estou há muito tempo nessa situação e Deus não resolve isso. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Estou sofrendo bastante. E Deus não tira esse sofrimento de mim. Por que Deus não tira esse sofrimento de mim? Quando parece que Deus demora em agir, a promessa vem com um desafio. Deus promete que se o seu povo confiar nele com paciência, paciência é a palavra-chave, ele proverá todo o necessário ao seu sustento continuamente. É uma promessa de Deus para nós. Então nós não podemos atropelar Deus, porque Ele cuida de nós. Vamos pensar na nossa família como uma bênção. Como uma bênção de Deus. Tudo isso que nós lemos, que ouvimos nas pregações, nas leituras dos nossos salmos, principalmente, né? Sentarmos à mesa com os nossos filhos ao redor, né? Com os nossos netos ao redor, como isso é bom, como isso faz bem para a vida do idoso. Eu me lembro quando nós sentávamos com meu pai, ainda vivo, ele já tinha dificuldade naquela época de ouvir. Então nós estávamos conversando ali, os irmãos, né? Alguns até já netos dele, ali na mesa, em volta da mesa, conversando, e ele lá parado, ele não participava. Ele não conseguia participar, porque ele não conseguia entender o que as pessoas falavam. Aí a gente ia falar diretamente com ele, né? Para que ele pudesse entrar na conversa, participar. A gente fazia isso para que ele participasse da conversa, do grupo. Mas é isso que nós lemos aqui. No Salmo 128, a herança do Senhor são os filhos. Salmo 127, o fruto do ventre e o seu galardão. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. É isso. Isso significa nós, fortalecermos a nossa família. Conseguirmos levar a nossa família constantemente no caminho do Senhor. Isso faz bem para o idoso, porque ele vai ver lá na frente as coisas que ele fez antes, as preparações que ele teve antes. E muitas vezes ele vai ter mais problemas porque ele esqueceu antes de cuidar da sua família como devia ter cuidado. Nós temos uma situação a nível de onde nós vivemos, no mundo que nós vivemos, onde a cada dia as coisas são mais dificultadas para aqueles que estão crescendo.
os ensinos nas escolas, os ambientes escolares, os ambientes da mídia, né, esse processo nosso de usar os celulares, etc. Cada vez ele vai complicando mais a vida daqueles que estão crescendo. Se os pais não souberem cuidar aqui, eles vão ter problema lá na frente. Então, por favor, cuidem agora. Não deixem passar. Depois ele se vira, ele se ajeita, se arruma. Não acontece assim. Nós temos aqui um manual que nos ensina a criar nossos filhos. Vamos seguir o manual. Seguirmos o manual, Deus depois vai cuidar também de nós, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Uma das atitudes que prevaleceram entre os antigos era que os filhos eram uma dádiva de Deus. Eles suplicavam a Deus por filhos e consideravam ter uma grande família como um benefício. Muitas pessoas veem os filhos como uma maldição e uma praga a ser erradicada. É a influência do mundo. É aquele que não tem Deus no seu coração. Por que nós temos tantos filhos indesejados hoje em dia? É muito simples. As pessoas envolvidas com esses filhos, os pais, eles não andam no caminho do Senhor. Eles não temem o Senhor. Porque se eles andarem no caminho do Senhor, se temerem o Senhor, eles vão cuidar dos seus filhos. Porque isso vai ter influência na sua vida lá na frente. Se você tiver um bom cônjuge e uma casa cheia de filhos bem comportados, você é verdadeiramente abençoado. Os bons filhos olham pelo bem-estar dos pais nos dias da enfermidade e da velhice. Eles abraçam as causas de seus pais quando precisam de um defensor. Eles produzem netos que se tornam a coroa dos velhos, como diz lá em Provérbios. Eu tenho um bom número de amigos que declaram que ter netos é uma grande recompensa. A avó ali que fale, né? O avô. A recompensa que a gente tem com relação aos netos. Se os filhos são como ter oliveira à roda da tua mesa, os netos são como ter bolo de chocolate durante o dia todo. Não é verdade? Cada vez que chega um neto lá em casa, a Zolinha vai perguntar: cadê o remedinho seu lá que eu quero dar para o neto lá? O remedinho meu é o chocolate que eu tenho que comer quando eu estou com o meu açúcar baixo. Então, já tiveram chocolate de remédio? O meu eu tenho. Então vejam, um pastor, não preciso esconder o nome dele, né, o pastor Evaldo. Um dia nós estávamos conversando sobre esse problema nosso, da idade, né, de dores, disso e aquilo, e ele comentando sobre a Ediane, a esposa dele, que estava com umas dores e tal. Ele falou: Zé Carlos, quando ela começa a reclamar com dor aqui e ali, eu ligo para o Edgar, filho dele, né? Traz o Antônio aqui em casa. Aí o Edgar leva o Antônio, cura, na hora. Na hora passa as dores, passa tudo, porque a avó está com o neto em casa. O neto cura, né? A avó. Será que é só a avó, Zolinha? A avó e o avô, né? A presença do neto cura a avó. E o salmista aqui, ele conclui com uma oração: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas o quê? A prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Essa é a maior alegria nossa. Nós estamos tendo agora uma experiência, né, Isolina e eu, porque nós estamos vendo os filhos dos nossos filhos começarem a voar. Estão saindo de casa. Estão indo para as faculdades, estão indo para fora, né? É isso que está falando. Vejam os filhos dos teus filhos. Isso é a maior alegria, a maior satisfação. Ver que eles estão desenvolvendo a sua vida também.
Então nós precisamos o quê? Estar orando por nossas famílias. Precisamos orar continuamente para que os nossos filhos, os nossos netos, façam do Senhor o centro do seu lar. E eles montem o seu lar, construam o seu lar com o Senhor como centro. Nós, avós, né, nós idosos, precisamos orar para que eles façam isso. Para que eles não deixem que as influências do mundo mudem essa atitude, essa ação. O Senhor tem que ser o primeiro que está na minha casa. Ele tem que ser o primeiro que está na casa do meu filho. Ele tem que ser o primeiro na casa do meu neto. E se chegar a ver o bisneto, o Senhor tem que ser o primeiro na casa do bisneto. Se vocês olharem o boletim, eu coloquei aqui 3 características que eu quis chamar a atenção. Que são características inerentes ao idoso, né? A primeira é a característica física. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Outra característica do idoso é a psicossocial, né? Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até as minhas velhices e as cansa. Até que eu tenha declarado a presença, a presente geração, a tua força, e as vindouras, o teu poder. Essa é a nossa oração. Não me desampare, Senhor, até que eu tenha feito isso. Eu preciso fazer isso. Faz parte da minha vida, do meu dia a dia. E a terceira característica que eu coloco aqui é espiritual. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Deus está falando isso. E ainda até as cansas, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Que gostoso, né? Não se preocupe, não. Não se preocupe, não. A sua velhice, Deus continua cuidando de você. Ele continua cuidando de nós, na nossa velhice. Isso não significa que nós não vamos ter problema, não vamos ter dores, porque isso faz parte da nossa vida aqui. Mas Deus vai cuidar disso. Eu quero encerrar esse momento, essa meditação, com a leitura do que escreveu Pedro na sua primeira carta, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Eu quero encerrar essa minha palavra com essa leitura. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Ação de graças. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada dos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Muito
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar abrindo a Tua palavra. Quantos ensinamentos preciosos nós podemos encontrar aqui. Quero pedir ao Pai que o Senhor confirme essas promessas nas nossas vidas. Cada irmão aqui presente possa sentir a Tua presença na sua vida, desde o menor até o maior, e possa estar atuando e agindo neste mundo, de maneira a estar se preparando para quando chegar o seu tempo final, ele possa olhar para trás e ver as grandes maravilhas que o Senhor tem feito e fez na sua vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino 70. Tuas obras te coroam como halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nos mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Conchece alegria e vida, és o bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em tudo amor. Mais alegres peregrinos, sempre marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei e vos carregarei. Eu vos salvarei. Podemos envelhecer, mesmo que os filhos desamparem, ou que os netos não nos visitem, o Senhor estará lá. Essa promessa ficou no meu coração. Eu quero bendizer a Deus por isso. Ele disse aqui que vai estar conosco quando a gente envelhecer. Às vezes os filhos não conseguem acompanhar a gente, né? Mas o Senhor sim. Até ali Ele disse que vai nos carregar. Amém? Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe os idosos desta igreja. E que nós cheguemos lá com a mente sã, o corpo sadio, com uma palmeira, né? Dando frutos ainda com 102 anos. Como a dona Ondina, ou como 60, como a dona Odila, dando fruto para a glória de Deus. O Senhor vos guarde do que é mal, meus irmãos.
e abram os vossos olhos e corações para amar esse povo de cabelo branco. Que extraordinário valor eles têm para nós. Não despreze os seus conselhos. Por favor, não esqueçam de ligar para eles, de visitá-los, de revelar cuidados e amor para com ele, tá bom? Senhor, obrigado porque a tua palavra abriu os nossos olhos mais uma vez para a realidade da vida, neste espaço que o Senhor nos concedeu aqui. Não sabemos se vamos viver 60, 70, 50, não sabemos. O que nós sabemos é que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação. O que nós sabemos é que o Senhor prometeu aqui, através do salmista e também de Isaías, que vai nos acompanhar o tempo inteiro, até nas nossas velhices, o Senhor vai nos carregar. Obrigado por isso. Que promessa bendita. Eu quero que o Senhor estenda sobre os nossos idosos a tua boa mão. E o Senhor lhes afofe a cama. E o Senhor não lhe tire o sono. O Senhor não os deixe sem saúde. E o Senhor diminua as dores da própria idade. O Senhor favoreça-os com gente perto, com netos, com o cuidado dos filhos, com a presença da família. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que nós vamos para lá e que aquilo que nós plantarmos hoje é o que nós iremos colher. Abra os nossos olhos e o nosso coração para respeitar essa gente de cabelos brancos, de sabedoria exposta nas palavras, com gestos mais delicados. Ajude-nos a amá-los como o Senhor os ama. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para essa realidade. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Desafio a você, um desafio. São 10h17. Até às 19 horas, na hora do culto, abrace pelo menos 3 pessoas idosas, tá bom? E sussurre ao ouvido dela: o Senhor Jesus te abençoe. 3, até às 19 horas. A igreja tem alguns, hein? Tá bom? Aceita o desafio? Eu vou começar.